Começando do nada, episódio de número 57. E aí, galera, tranquilo? Bem-vindos de volta. Bem-vindos, bem-vindos, Vimidex, como que fala? Alex, eu queria voltar num assunto que a gente tinha aberto, talvez entrando por um outro lado, que a gente tinha falado sobre a crença, né? A gente começou falando no episódio 54, Sim. tinha respondido uma pergunta, né, da Suzana Forjaz Alvarenga. E daí o que eu percebi assim, no momento, né, Aham, que a gente tá fazendo o episódio, eu não cheguei a escutá-lo novamente, aham. mas eu me senti assim como se fosse muito perdido, assim, como se a gente tivesse entrado dentro de um assunto e Hum. meio assim, na minha sensação, né, de que a gente não soubesse muito mais, eu, né, não sabia muito mais do que eu tava, do que a gente tava falando, como se eu tivesse perdido, assim, o foco. E daí, ahn, o que me vem de comentar isso agora é que eu percebo que essa questão, né, da crença e tudo tem a Hum. ver com a nossa conexão, nossa capacidade de conexão, a nossa conectividade. Sim, sim, E sim. que, assim, foi a explicação que eu não consegui, talvez, Naquela expressar na hora, hora, mas que depois o que me surgiu é que é isso, a gente tem uma possibilidade de conexão que é para se conectar com qualquer coisa que venha a surgir nesse momento. E que esse canal, quando eu coloco alguma coisa de antemão, e no caso a crença seria isso, daí eu tô fechando essa comunicação. Porque justamente essa coisa de ser do nada, né? Como uma folha em branco. uhum, Então é em uhum. branco. Se é em branco, mas com tal coisa, né, ou tal crença, então aí a gente já cortou essa possibilidade de ser do nada, né? Então a conectividade é você estar presente. Então se é presente sob certa condição, daí você já diminui a sua capacidade de conexão. Então já não vai ser mais uma conexão limpa, né? Deixa eu Então, ver se, fala aí. deixa eu ver se entendi. Você fala agora que a comunicação se fecha quando se faz uma determinada crença, é isso? Porque assim, eu tô aqui para me conectar com qualquer possibilidade que eu possa vir, por exemplo, a gente tá no podcast aqui que eu possa vir a expressar. Uhum. Se, por exemplo, tem alguma crença que tá embasando aquilo que eu vou dizer, então já corta a possibilidade de eu perceber algo novo, por exemplo. Porque Uhum. eu tô seguindo essa crença, eu tô escutando ela. E não o que esse momento vai me dizer. Entende? Uhum. Entendi. Em determinado momento, eu, eu, eu penso que certas crenças elas funcionam como re- uma me fugiu a palavra agora, uma distorção, uma interferência, a palavra certas crenças funcionam como uma certa interferência. Quando você fala de Exatamente a palavra que eu queria colocar seria isso, interferência. Seria uma exato. interferência. Então a gente está na mesma linha de raciocínio, porque quando a gente falou de crenças absolutas da última vez, crenças absolutas que a gente tem, elas podem ser, inclusive, interferências que implicam nessa comunicação livre que você está falando. Eu falo isso, eu falo isso também baseado no que eu venho aprendendo, né, da minha jornada, assim. Tem muitas coisas que eu acreditava que, cara, estavam me atrapalhando, assim, definitivamente estavam me atrapalhando. E uma vez que a gente se abre para novas possibilidades, né? E essas novas possibilidades fazem a gente ficar menos resistente a certas coisas. E isso, com certeza absoluta, é muito útil para a gente. Mas também penso que
ao mesmo tempo que quando se falou do exemplo da folha, ao mesmo tempo que essas crenças se tornam determinada interferência, é como se esse papel, essa folha, fosse expansível, que ela pode tomar outras proporções. Então, é como se em determinado momento a liberdade dessa comunicação fosse alargar, aumentar essa dimensão nesse papel, né? Que a gente possa, como a expansão do universo, né? Tipo, as coisas que estão abrangendo outros limites, na verdade, ultrapassando outros limites. Eu acho que a mente faz isso. Eu não sei até que ponto a gente vive sem crenças, assim. Eu não, obviamente, eu tô tomando a mim como referência e algumas outras pessoas que eu conheço, mas que é incrível como, não, por exemplo, não tem como acreditar, por exemplo, não acreditar, por exemplo, na gravidade, na força da gravidade, por exemplo. A gente constrói a vida, toda essa estrutura que a gente tem ao nosso redor, de coisas que a gente se direciona, ou as probabilidades que a gente se permite, muito provavelmente elas estejam muito ligadas à forma como a gente decide acreditar nelas. E outra, quando a gente decide acreditar nelas, não quer dizer, talvez a gente acredite em uma coisa por um determinado segundo, que isso vai fazer a gente expandir a nossa realidade. Eu acho que isso é fundamental ter em mente, porque não tem como a gente... obviamente que é provável que a gente consiga alcançar outros níveis de entendimento que sim estão além da crença, mas nesse mundo tridimensional aqui, ela é parte fundamental dos princípios humanos, né? Eu vejo assim, a gente tem uma possibilidade de se conectar com algo que está além disso que a gente está percebendo e disso que a gente percebe como mais concreto, vamos dizer. Uhum. Então, isso que está além desse mais concreto, desse aspecto mais concreto da nossa realidade, que a gente pode falar que está um aspecto mais abstrato, é uma coisa que a gente, vamos dizer, está aprendendo a acessar. Uhum. E o que eu percebo é que justamente a gente sempre se conectou a esse aspecto abstrato com uma crença. Sim. Então, no passado, as religiões e tudo, elas tinham esse papel, né, de dizer o que a nossa realidade significava, porque eu explicava isso com uma crença. Uhum. Porque a crença ela não está na nossa realidade concreta. Ela é uma explicação abstrata da nossa realidade. Então, esse canal que eu tenho para acessar, para explorar esse aspecto abstrato, e daí a palavra que eu vou usar é de conseguir perceber uma estrutura, a gente pode avançar no conhecimento dessa estrutura. Mas toda vez que eu coloco uma crença, eu bloqueio a possibilidade, porque a forma como eu vou perceber esse abstrato não é o mesmo como eu percebo as coisas assim, mentalmente falando. Então, as coisas que a gente percebe mentalmente, por exemplo, a gente já tem, vamos dizer, certos desenhos e estruturas conhecidas. Então, eu trabalho com uma associação. Então, na hora que você me fala alguma coisa, eu processo falando, tá, é que nem tal outra coisa. E o que é isso? Daí você dá algum exemplo conhecido da realidade para explicar. Mas quando a gente está acessando essa coisa abstrata, essa estrutura da nossa realidade, a forma que eu percebo isso você tem que conseguir tomar esse modelo mental que você está vendo e não validar ele. Porque senão você vai estar com uma nova explicação mental da sua realidade. Não sei se ficou claro, mas... e outra coisa que... na hora que a gente vai falar de, por exemplo, entender nossa realidade, que a gente está indo para um lado mais abstrato,
existe também a questão que a gente já tem uma certa inoculação de muitas crenças. Então, toda vez que eu vou acessar alguma coisa abstrata, de uma forma ou outra já tem uma crença me esperando ali, porque a gente já foi, de certo modo, colonizado por várias crenças. Então, toda vez que eu quero perceber como que é a minha realidade, quando eu começo a chegar nisso, já tem uma explicação de uma crendice que já me fala, isso é assim, antes de eu mesmo conseguir acessar. Então, eu acho se eu mesmo consigo, esse eu mesmo vai ser relativo e cada um vai saber quando é ou não, mas quando eu mesmo consigo acessar uma vamos dizer, não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade interna, ela vai surgir de um modo diferente, não vai ser... Quando vem uma crença, é uma resposta externa. É uma coisa que alguém já falou sobre isso, entende? Sim, então esse alguém já falou não é a mesma coisa do que eu poder perceber nesse momento. Então, quando a gente vai buscar e conhecer isso que eu tô falando como estrutura, aí que vem a questão. A gente tem que ser categórico. Então, a crença ela vai ser uma interferência. E daí o que acontece? Se a gente não... E foi o que eu tentei expressar no outro episódio e não consegui. No momento que a gente já não conseguiu olhar esse ponto e a gente já entrou dentro de uma discussão, daí a gente já estava discutindo se uma crença é melhor que a outra e tal, a gente já estava assim, de uma certa forma perdido, porque a gente já está em uma discussão mental, a gente já perdeu esse ponto de entrada, e não foi uma entrada limpa, não foi uma coisa categórica, então a gente perde, na minha visão, esse acesso a conseguir perceber de uma forma que seja sem essa interferência. Na verdade, a questão é que a gente sempre vai ter interferência. Agora, se além disso tiver uma crença, daí que fica meio que impossível. Porque a gente nunca vai ter uma folha em branco, a gente nunca vai realmente conseguir perceber essa possibilidade do nada. Então, é normal que para a gente avançar e evoluir em entender a nossa realidade com novos conceitos, a gente vai entender vai ter uma informação nova e daí a gente vai lidar com um pouco de repetição, a gente vai ficar processando isso. Então nisso você cai num processo em que você tá dentro dessa crença, porque a crença é justamente essa nova coisa que você percebeu nesse momento e você validou isso por um tempo, mas já é alguma coisa nova, mas dentro da minha limitação eu vou continuar repetindo isso que eu percebi. A questão é quanto mais, vamos dizer, rápido você... Não é uma questão de rapidez, assim, não é de você vencer um processo de ser o mais rápido, mas de você sempre conseguir soltar aquilo que você percebeu. Então a crença seria uma repetição daquilo que você percebeu. Aquilo que eu percebi, então eu coloco isso de novo, ao invés de perceber novamente de uma forma nova, entende? Sim. É muito importante também a gente entender que, ao mesmo tempo que eu tentei falar isso também, não sei como eu consegui ser claro nesse último episódio, mas sim, existem crenças que são limitantes, mas existem outras crenças que são extremamente favoráveis. Fala, mas o que é uma crença favorável? Uma crença que te ajuda a ir além daquele limite que você está nesse momento. A psicologia positiva tem duas definições de crenças, né? Crença limitante e crença empoderadora. Mas o que eu entendo quando você fala de se conectar a algo além, né, que está nesse âmbito abstrato e tudo mais, eu acho que isso é fundamental para que a gente se desprenda de certas crenças que acompanham a gente e que a gente insiste em querer trazê-las até aqui, mas só que desde ontem elas já não servem mais, né? E aí quando você fala assim que certas crenças causam um determinado bloqueio de possibilidades, e eu concordo plenamente e obviamente falo disso em termos empíricos, assim. Mas
mentalmente falando, aquilo que a gente, a nossa mente, Napoleão Hill diz que a nossa mente é grandiosa, assim, a gente constrói e a gente destrói ao mesmo tempo, né? E aí quando você fala que aquilo que já falaram lá atrás, né, da mesma forma que eu vejo a mesma coisa que falaram lá atrás, eu posso aderir coisas a essa fala. Por exemplo, quando a galera antigamente dizia que conhecimento é poder, conhecimento é poder. Isso se tornou uma crença de que conhecimento é poder. Mas eu conheço muita gente que é inteligente, mas que assim, é extremamente passiva. Uhum. E Mas, hoje em dia, se a aham, gente olha rapidinho, hoje em dia, se a gente olha para hoje em dia algumas pessoas olham para essa conhecimento é poder e dizem que conhecimento mais ação é poder. Então, todas as crenças, quando a gente se permite entender que todas as crenças estão em processo de transformação, porque a humanidade está em processo de transformação, o universo está em processo de expansão, e todas essas forças abstratas, invisíveis e coisas que a gente não desconhece ainda, elas também estão se dinamizando nesse momento. E tudo está conectado com o que a gente pode ou não decidir acreditar para alcançar outras probabilidades. uhum, uhum. A minha sugestão a crença é uma interferência. Essa é a minha sugestão, assim, porque na minha visão tem certas questões que a gente tem que ser categórico. Então, dentro dessa possibilidade de perceber uma realidade de uma forma nova, a crença vai ser sempre uma interferência. Sempre. Não existe nesse âmbito, nessa instância, a noção para mim de uma crença limitante ou uma crença empoderadora ou alguma coisa do tipo. Assim, uma crença eu tô saindo do presente. Essa é a minha percepção. De que agora, tá bom, tá certo que a gente saia do presente, a gente sai, entende? Então, tudo bem. Daí, a crença vai ajudar a explicar por que a gente sai. Agora, se a gente quisesse voltar pro presente, a gente tem que entender como que a crença contribuiu para tirar a gente do presente. Porque senão, depois que a gente colocou vamos dizer, essa noção de crença empoderadora ou crença não sei o quê, e depois a gente fala de voltar no presente, depois a gente não consegue voltar. Mas foi por isso, porque esse ponto era o ponto em que você tem que falar, não, aqui não dá pra colocar uma crença. Mas isso que você tá falando não é uma crença? Talvez. Talvez. Mas aí, justamente, é um erro de percepção de que eu não consigo ainda ver além do que eu tô dizendo. Mas agora, isso é o que eu tô percebendo nesse momento, entende? Então, eu acho que a diferença é essa. Isso que você tá percebendo nesse momento, no fundo de você, eu não vejo como uma crença. A crença é quando você pega, até você usou a palavra, você pega isso e você adere. Ou seja, você já tá vindo com alguma coisa e vai colar outra coisa em cima. Você não tá tirando e vendo do zero. Entende? Então, e daí depois você vai ter lá na frente você vai ter um problema. Porque a lógica de como você criou esse problema você já perdeu. Porque você já aceitou a crença, depois aderiu mais um não sei o quê, e depois fica uma discussão, mas já ficou um bololô. Entende? Então, certo é começar do zero, é isso que você está falando? Eu percebo isso, que a questão de você perceber, você percebe do zero. Depois eu vou colocar alguma coisa. Agora, isso que eu tô colocando agora já tá mostrando a minha limitação. Porque eu tenho uma capacidade limitada de expressar e perceber minha realidade. Agora, se além disso eu ainda tiver que estar repetindo algo que, sei lá, que alguém falou, não quer dizer que de alguma forma você não possa pegar coisas que os outros falaram, mas você vai pegar isso e você vai processar a partir desse momento, do que você está percebendo. Então já não é uma repetição. Então a questão é essa, se você está repetindo ou se você está percebendo desde o agora, vamos dizer. Então, eu acredito muito na evolução. Eu acredito muito na evolução mental, assim, seja humana, seja reptiliana, seja alienígena, seja lá o que for.
Ah, a gente, enquanto condição de humano, se eu penso assim, e se o zero foi exatamente aquilo que eu estou usando para expandir? Por que que se alguém saiu do zero e está compartilhando essa saída do zero comigo, eu posso pegar isso e estender para alguma outra escala? Então, é óbvio que o meu momento vai decidir se eu posso usar isso a meu favor ou não. Mas eu também penso que, cara, o que serve para mim, como crença, para minha lógica, para minha realidade, apesar de a gente viver numa, numa mesma dimensão de realidade, tem coisas que não se encaixam na tua realidade. E o mais interessante é que às vezes, sim, a gente vai chegar no mesmo ponto. Uhum, uhum. E, Talvez também a gente se aprofundar, né, em conseguir definir o que é uma crença também ajude, mas o que eu vou dizer é que dentro de esse aspecto mais abstrato desse inconsciente não existe uma crença. Porque sim, concordo. não existe ninguém para acreditar. Então, a crença é uma limitação nossa, enquanto seres concretos, de precisar de uma explicação para isso que, no fundo, não tem explicação nenhuma. Exatamente. Então se o meu propósito é tentar entender de como esse inconsciente está formando a nossa realidade, então eu estou tentando acessar um canal de comunicação. Então, se eu colocar uma crença, eu tô vedando a minha comunicação, porque nesse aspecto não tem crença nenhuma. Entende? Então Eu penso que a crença sempre foi é como se fosse assim uma forma de você brecar o acesso da pessoa a isso. Se a pessoa tá falando, não, eu queria saber o que é minha existência, daí chegava alguém e falava, não tem mais nada aqui, além daqui é o céu, você não sei o que, pronto. Daí você aceita essa informação ou você quer ir além dela? Entende? Então, toda vez que eu mesmo alcanço uma informação, eu posso aceitar essa informação como definitiva ou falar, não, isso é o que eu entendi, mas existe algo além disso. Então, a crença seria eu limitar e falar, é até aqui. É até aqui. E esse até aqui não existe. Exato. Existe o até aqui desse meu momento. Esse até aqui existe. Então, esse eu aceito. Mas daí eu tô nesse presente, porque é até o meu momento, é aqui. Agora, eu falar isso é assim, assim, assim. Então, por isso que não existe verdade absoluta. Porque eu não posso dar uma explicação que vai servir e que vai servir para amanhã. Não vai servir para amanhã. Inclusive, ontem me veio uns insights, algumas coisas que eu acabei escrevendo, e aí eu esbocei uma conversa que dizia assim, alguém perguntava, né, tipo, existe verdade absoluta? Aí o cara respondia, absolutamente. Como se realmente existisse, mas na verdade, sim, nesse presente momento pode existir, ao meu ver. Mas eu também entendo que a nossa mente ela é cheia de limitações, cheia de limitações. Quando a gente começa a querer entender, é aquilo que você falou, quando a gente começa a querer entender e a gente passa a discutir o entendimento, pronto, a gente já se perdeu. A gente já se perdeu. E deixar as coisas se desdobrarem de acordo com o que se mostra, eu não tenho nenhuma sugestão para dar, mas o que eu venho fazendo da minha vida eu tenho me desfeito de certas coisas que eu acredito que não me servem mais, e ao invés disso, venho participando de outras coisas. Isso tem feito a minha mente, eu sinto que a minha mente expandiu, assim, de um ano para cá. E eu estou muito bem com isso, e eu pretendo continuar nessa pegada, assim, porque isso me faz bem, eu acho que é isso. Isso me deixa em paz, assim, eu acho que é isso né, que cada um tem que fazer, tipo, se te faz bem, beleza, se não te faz bem, mergulha naquilo que você acha que você acredita que te faz bem. Você vai receber uma informação, e daí você sempre vai processar essa informação, você nunca vai tomar ela 100%. Então, e daí a gente chega né, voltando àquela palavra que é a conectividade, assim, você percebe você toma as informações todas que estão à sua disposição, mas você se conecta
há uma outra coisa, que não é exatamente essas informações. Então você ouve tudo e processa. E você está focado não na informação em si, mas na conexão. Essa conexão ela vai como que reagrupar, reordenar essa informação. Então ela já vai ser diferente. A crença seria tomar o texto literal dessa informação da forma como você ouviu e entendeu. Entende? Uhum. Então, se eu tô conectado, você fala uma coisa e eu entendo outra. Eu entendo porque eu tô indo pela conexão do que você está dizendo e não pelo textualmente falando, ele tá dizendo isso. Não. Isso Sim. seria uma crença. Eu repeti sem eu me conectar com a informação a partir de mim mesmo. Então eu acho que seria essa diferença. A conexão seria eu me conectar a partir do que eu tô percebendo internamente, e a crença seria eu me conectar com a forma como essa informação foi dita pra mim, e eu meio que tô repetindo esse modelo. Sim. Tem uma coisa que eu acho que a gente vacila muito. A gente vacila demais nisso. Certas coisas que funcionam pra gente, a gente tem essa tendência de querer que funcione para os outros também. E aí isso é extremamente limitante. Assim, é quando que eu acho que é um pouco congruente com isso que você fala de quando você participa dessa conectividade, você não precisa, você sabe que ali não existe limite, e que você só está indo, só está expandindo, você está participando disso tudo. Uhum. Mas tem uma coisa que a gente pode comentar no próximo episódio, que eu acho que tem material para gente expandir isso, inclusive, que é essa questão de a gente ter que ser categórico. Eu quero discutir isso um pouco. Então não diga mais nada, Alex. A gente se vê no próximo episódio. Falou. Abraço. Tchau, tchau. Falou.